Você precisa ouvir uma coisa que ninguém tem coragem de dizer. Ninguém vai te salvar. Não existe herói vindo no seu resgate, nem um golpe de sorte que vai mudar tudo do dia para a noite. Crescer de verdade é doloroso, solitário, e exige que você assuma o comando da sua própria vida, sem depender de ninguém. Essas 7 verdades que vou compartilhar não são frases motivacionais vazias, são verdades duras que vão te libertar da ilusão da espera e da dependência. Se você não está disposto a encarar o desconforto, a responsabilidade e a coragem que isso exige, pode parar aqui. Mas se quer finalmente assumir as rédeas da sua história, continue comigo até o fim. Essa jornada é para quem quer se libertar de verdade. Vamos começar. Existe uma fantasia profundamente enraizada em muitas pessoas, a de que, em algum momento, alguém surgirá para salvá-las. Pode ser um chefe visionário, um amor redentor, um amigo influente, ou até mesmo um golpe de sorte que mude tudo de uma hora para outra. Essa ilusão é confortável, pois nos isenta da responsabilidade de agir, mas também é cruel, pois nos mantém inertes, esperando por uma solução que nunca vem. Essa espera tem diversas formas. Às vezes, se disfarça de fé, mas não uma fé ativa, e sim passiva, que deposita no universo ou em outras pessoas o peso de decisões que deveriam ser nossas. Outras vezes, se mascara de planejamento, quando eu tiver dinheiro suficiente, quando acabar a faculdade, quando eu estiver mais preparado. No fundo, todos esses quandos são desculpas elegantes para evitar o risco e o desconforto de agir com os recursos imperfeitos que temos hoje. A verdade é simples e dura. Ninguém vai te salvar. Isso não quer dizer que você estará só ou que ninguém te apoiará, mas sim que o impulso inicial, o movimento real de transformação, só pode partir de você. E enquanto você delega esse poder a fatores externos, a vida escorre por entre os dedos. Reflita por um instante. Quantas oportunidades você já deixou passar porque esperava se sentir pronto? Quantos projetos, conversas e decisões foram adiadas em nome de um salvador que nunca chegou? Começar é difícil. Encarar a própria responsabilidade é assustador. Mas há um tipo de liberdade que só nasce quando você para de esperar permissão. Quando você entende que o único responsável por sair do buraco é você mesmo, algo muda por dentro. A dor se transforma em impulso, o medo vira foco, e o que antes parecia impossível começa a se mostrar viável, um passo de cada vez. Esse é o primeiro rompimento necessário, parar de esperar. Essa consciência pode ser incômoda no início, afinal, é mais fácil culpar o sistema, a família, o passado, os relacionamentos ou até o acaso por tudo que não aconteceu. Quando você entende que ninguém virá com uma chave mágica para abrir a porta da sua vida, há uma sensação agridoce. De um lado, a frustração por ter perdido tempo esperando. De outro, o alívio por finalmente entender que a chave sempre esteve nas suas mãos. E isso é libertador, porque ao assumir a responsabilidade, você também assume o poder. Pessoas verdadeiramente livres não são aquelas que têm tudo sob controle, mas as que sabem que não precisam de um salvador para começar a construir algo. Elas tropeçam, erram, recomeçam, mas o mais importante, não ficam paradas esperando que a vida melhore sozinha. Tomam decisões difíceis, mesmo com medo, pedem ajuda, mas não. Esperam que outros façam por elas. Elas sabem que, se caírem, levantarão com as próprias pernas, e é isso que as torna fortes. E talvez seja justamente agora, enquanto você lê estas palavras, que essa virada esteja acontecendo dentro de você. Pode ser um incômodo, um aperto no peito, ou até uma clareza repentina. O tempo de esperar acabou. A partir deste momento, tudo pode ser diferente. Não porque alguém virá te buscar, mas porque você finalmente decidiu ir. E é com essa nova perspectiva que seguimos para o segundo ponto desta jornada. Ninguém se importa tanto quanto você pensa. Vivemos parte da vida como se estivéssemos sob holofotes. Medimos nossos passos, nossas decisões, nossos fracassos e até nossas palavras com base na suposição de que o mundo está observando, julgando, avaliando, comentando. Isso nos paralisa. Evitamos tentar por medo de parecer ridículos. Adiamos escolhas por receio do que os outros vão pensar. E nos sabotamos para manter uma imagem que nem é real,
mas que nos parece necessária. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de aceitar. As pessoas estão ocupadas demais lidando com os próprios problemas para se importarem profundamente com os seus. Elas podem até opinar, comentar, observar por um instante, mas logo voltam para seus próprios dilemas, inseguranças e lutas. Isso pode parecer duro à primeira vista, mas se torna libertador quando você entende o que realmente significa. Você tem muito mais liberdade do que imagina. Se ninguém está prestando tanta atenção assim, então você pode errar. Você pode começar pequeno, mudar de caminho, recomeçar aos 40, aos 50, aos 60. Você pode falhar publicamente e perceber que depois de um tempo, ninguém mais está falando sobre isso, porque todo mundo está ocupado demais tentando se salvar. E quando você entende isso, deixa de viver como figurante na história dos outros e assume o papel principal da sua própria vida. Essa verdade destrói a necessidade de aprovação constante. Você não precisa da validação de todos para fazer o que precisa ser feito. A coragem de seguir em frente, mesmo com medo, começa quando você percebe que o julgamento que mais importa é o seu. Só então você para de agradar e começa a viver. Agora que você sabe que ninguém virá te salvar e que ninguém está tão atento assim aos seus erros, é hora de encarar a terceira verdade. Ela fala sobre a dor inevitável do crescimento e o quanto evitá-la te prende exatamente onde você está. A maioria das pessoas deseja uma vida melhor, mais plena, mais livre, mais autêntica. Querem mudar de emprego, sair de um relacionamento ruim, começar um negócio, melhorar a saúde, curar feridas antigas. Mas no fundo, também querem que isso aconteça sem dor, sem desconforto, sem enfrentar o que machuca. Só que essa expectativa é uma ilusão, uma armadilha. Toda transformação real exige dor. Não porque o universo é cruel, mas porque romper com velhos padrões, encarar feridas, mudar hábitos enraizados e enfrentar os próprios medos é, por definição, desconfortável. E quanto mais você tenta evitar esse desconforto, mais se mantém prisioneiro da mesma realidade que diz querer mudar. Pense nisso. Quando você começa a treinar o corpo, ele dói. Quando começa a estudar algo novo, a mente trava, cansa, se irrita. Quando decide se afastar de pessoas tóxicas, vem a solidão. Quando resolve colocar limites, sente culpa. Quando decide empreender, o medo do fracasso paralisa. Em cada uma dessas etapas, a dor está presente, não como inimiga, mas como sinal de que algo dentro de você está sendo reorganizado. É como se houvesse uma casca. Para crescer, você precisa rompê-la. E esse rompimento nunca é confortável. É por isso que tantos desistem no meio. Confundem o desconforto do processo com a ideia de que não era para ser. Mas a verdade é justamente o contrário. A dor é o maior indicativo de que você está se movendo. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que estão em relacionamentos infelizes, mas continuam lá porque sair seria doloroso? Quantas detestam o próprio trabalho, mas não têm coragem de buscar outro rumo porque começar do zero dói demais? Quantas evitam conversas difíceis há anos, engolindo tudo, porque enfrentar seria muito desconfortável? O medo da dor mantém as pessoas exatamente onde estão. Mas aqui está o ponto crucial. Você vai sentir dor de qualquer forma. Ficar onde está preso em padrões que te machucam também dói. Só que é uma dor que não traz nada em troca, apenas cansaço, frustração e ressentimento. Já a dor do crescimento é produtiva. Ela constrói, ela purifica, ela revela a força que você nem sabia que tinha. Essa verdade liberta, porque tira da dor o rótulo de inimiga. Em vez de algo a ser evitado, você começa a encará-la como parte do processo. E ao aceitá-la, algo muda. Você endurece sem se tornar amargo. Você sente medo, mas segue. Mesmo assim, você falha, mas aprende. Você sofre, mas amadurece. É nesse ponto que muitas pessoas descobrem que o que dói não é mudar, é resistir à mudança. E quando você para de resistir, começa a fluir. Começa a agir mesmo com o peito apertado, mesmo com o frio na barriga. Porque entende que esse desconforto é temporário, mas os frutos são permanentes. A dor não vai sumir, mas você vai se tornar maior do que ela.
E quanto mais você a encara, mais percebe que sobreviver a ela é o que te torna forte o bastante para conquistar o que antes parecia impossível. Agora que você entende que a dor é parte do caminho e não um sinal de que você está no caminho errado, é hora de mergulhar na quarta verdade. E essa é uma das mais poderosas. Você não é culpado por tudo o que te aconteceu, mas ainda assim é totalmente responsável pelo que faz a partir daqui. Muita coisa que te aconteceu não foi sua escolha. Talvez você tenha crescido em um ambiente disfuncional, sido traído por alguém em quem confiava, perdido oportunidades por fatores que estavam fora do seu controle. Talvez tenha sido negligenciado, desacreditado, ferido por palavras ou ações que deixaram marcas. A dor, a frustração, a indignação, tudo isso é legítimo. E sim, existem culpados. Mas aqui vai a verdade difícil. Ficar preso à culpa dos outros não muda a sua vida. A liberdade começa quando você para de esperar que quem te machucou venha consertar o que destruiu. Isso raramente acontece. Às vezes porque a pessoa não tem consciência, às vezes porque não tem coragem e muitas vezes porque simplesmente não se importa. É cruel, eu sei, mas continuar preso ao "eu só sou assim por causa do que me fizeram" pode justificar a dor, mas não resolve a sua vida. A responsabilidade nesse contexto não é sobre assumir a culpa, é sobre assumir o poder. É sobre dizer, sim, isso aconteceu, mas a partir de agora eu decido o que faço com isso. É entender que, mesmo ferido, você ainda pode escolher se levantar. Mesmo injustiçado, ainda pode construir algo novo. Mesmo cansado, ainda pode seguir e mudar a história a partir de hoje. Essa verdade é desconfortável porque tira das nossas mãos a desculpa mais sedutora que existe. Não sou assim porque quero. E é claro que você não quis passar por certas dores, mas a partir do momento em que você entende que ninguém vai consertar isso por você, nasce a chance real de libertação. Porque enquanto você culpa o passado, você se mantém emocionalmente atado a ele. É como carregar uma mochila cheia de pedras que outras pessoas colocaram ali. A culpa foi delas, sim, mas se você continuar andando com esse peso nas costas, a responsabilidade é sua. Tirar essas pedras uma a uma não é fácil. Requer autoconhecimento, perdão, inclusive de si mesmo, decisões duras e novos hábitos. Mas é só quando você começa a esvaziar essa mochila que percebe o quanto ela estava te impedindo de ir mais longe. Assumir responsabilidade não significa ignorar o que te fizeram, mas sim recusar ser definido por isso. É dizer, a dor me tocou, mas não me define. E essa escolha muda tudo. Essa é a virada de chave. Quando você para de esperar justiça e começa a construir propósito. Quando deixa de viver para provar algo a alguém e começa a viver por você. Quando entende que o mundo não te deve nada, mas que você pode construir tudo. Agora que você já compreendeu que não precisa da permissão de ninguém, que a dor vai te acompanhar e que o caminho é seu para percorrer, está na hora de enfrentar uma das maiores armadilhas emocionais da jornada. Esperar se sentir pronto. Essa é uma das maiores mentiras que contamos a nós mesmos. Eu só preciso me preparar mais um pouco. E esse pouco se estende por semanas, meses, anos. É claro que existe valor em se planejar, estudar, refletir, mas há um ponto em que o planejamento vira procrastinação com maquiagem de responsabilidade. Você continua parado, esperando que algum tipo de luz interna acenda e diga, agora sim, é a hora. Essa luz nunca acende. A verdade é que você não vai se sentir pronto. E isso não é um defeito seu, é o modo como o cérebro funciona. Ele foi programado para evitar riscos, proteger você do incerto, manter tudo sob controle. Acontece que o controle total é uma ilusão. Você pode fazer 1000 cursos, ler todos os livros, montar o plano perfeito, e ainda assim, quando chegar a hora de agir, o medo vai aparecer, e ele vai sussurrar, espera mais um pouco. Mas aqui está o que ninguém te diz. A prontidão não precede a ação. Ela é consequência dela. Você começa com medo, começa imperfeito, começa com a voz trêmula, o coração acelerado, o frio na barriga. E ao longo do caminho vai descobrindo que consegue, que é possível, que não era preciso estar 100% pronto, apenas 100% decidido a tentar.
Se você olhar para qualquer pessoa que admire, verá um padrão. Elas começaram antes de se sentirem seguras. Empreendedores, artistas, líderes, atletas. Nenhum deles começou com certeza total. Eles apenas aceitaram a incerteza como parte do processo. Não esperaram a confiança para agir. Eles agiram. E assim, a confiança veio. Esperar se sentir confiante para agir é como esperar que o medo desapareça para pular na água. Você vai esperar para sempre. A coragem real é agir mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com o pensamento gritando que você não está pronto. Porque, adivinhe, ninguém está. E mesmo assim os que vencem começam. Esse capítulo é um convite direto. Pare de esperar. O primeiro passo nunca é o perfeito, mas é o necessário. E depois dele, vem o segundo e o terceiro. E quando você percebe, está andando, está construindo, está aprendendo. E talvez pela primeira vez, sentindo orgulho não por ter acertado tudo, mas por ter começado. A vida não espera por ninguém. E se você continuar esperando se sentir pronto, vai se tornar especialista em desculpas e nunca em resultados. A confiança não vem antes da ação. Ela nasce durante o caminho. No próximo capítulo, vamos para uma verdade ainda mais prática e poderosa. O que te fará seguir em frente todos os dias não será inspiração, será disciplina. A motivação é um sentimento poderoso que nos impulsiona a agir com entusiasmo e vontade. Quando estamos motivados, tudo parece mais fácil, o mundo mais leve, os obstáculos menores. Mas esse sentimento é volátil. Pode durar minutos, horas, até alguns dias, mas não é constante. Se você depender dela para realizar algo grande, será como tentar encher um balde furado. Por isso, a disciplina é a chave. Disciplina é a capacidade de agir de forma consistente, independente do que você está sentindo no momento. É levantar cedo para trabalhar no seu projeto, mesmo quando o corpo pede mais 5 minutos de sono. É escrever, treinar, estudar, criar, mesmo quando a vontade sumiu. É fazer o que precisa ser. Feito não só quando dá vontade. Pessoas disciplinadas entendem que o sucesso não é fruto de picos de energia, mas da soma de pequenos esforços diários. Elas criam hábitos, constroem rotinas e se comprometem com o processo, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. E é essa constância que, ao longo do tempo, gera transformação real e duradoura. É claro que a motivação é importante. Sem ela, dificilmente começamos. Mas confiar somente nela é como querer cruzar um deserto com uma garrafa d'água pequena. A disciplina é o tanque cheio que mantém você andando quando a sede aperta. Se você quer se libertar de ciclos de começar e parar, de projetos inacabados e sonhos adiados, a disciplina será sua melhor aliada. Ela não depende do humor ou do momento. Ela é a ponte entre a intenção e a realização. Agora que você sabe que a disciplina é o motor que te leva adiante, resta encarar a última verdade dessa série, a mais urgente de todas, porque no fim, a vida continua e o tempo não espera. Muitas vezes esperamos o momento ideal para começar, a situação perfeita, as condições exatas, a estabilidade absoluta. Porém, esse momento raramente chega. A vida é dinâmica, imprevisível e segue seu curso independentemente dos nossos planos. O tempo, esse recurso tão precioso e escasso, não volta atrás. Ele não para esperar sua decisão, sua coragem, sua iniciativa. O paradoxo é que essa urgência, que poderia ser fonte de ansiedade, pode se tornar a maior motivação para agir. Saber que o relógio não dá trégua nos chama para o presente, para a ação imediata, para a coragem de começar, mesmo que o cenário não seja perfeito. Quando você aceita que a vida continua, com ou sem você, você para de perder tempo com desculpas e começa a investir seu tempo no que realmente importa. Você entende que cada dia perdido é um dia a menos para realizar seus sonhos, para construir seu legado, para ser quem você quer ser. Essa verdade liberta porque te devolve o protagonismo. Você deixa de ser vítima do tempo e se torna gestor do seu agora. A escolha é sua: ficar parado e ser deixado para trás, ou se levantar e avançar, mesmo que os passos sejam pequenos. O convite deste capítulo e de toda essa jornada é claro: não espere que as condições sejam perfeitas para agir.
A vida é agora. O movimento é agora. Seu momento é agora. Se você chegou até aqui, já possui as ferramentas para transformar sua vida. Ninguém vai te salvar e essas 7 verdades são o mapa para sua liberdade. Talvez nenhuma delas seja exatamente o que você queria ouvir. Afinal, ninguém gosta de ouvir que não vai ter um Salvador chegando para resolver tudo. Mas essa é a realidade que liberta. Quando a gente para de esperar que alguém venha nos salvar, a gente encontra o poder real, o poder de decidir, agir e transformar a própria vida. Essas 7 verdades são o convite para você assumir as rédeas, mesmo que dê medo, mesmo que doa, mesmo que pareça difícil. Se você está pronto para sair da zona de espera e começar a ser protagonista da sua história, deixa seu comentário aqui embaixo. Quero saber qual dessas verdades mexeu mais com você. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem hoje. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque vem muito mais conteúdo que vai te ajudar a crescer, evoluir e vencer. Lembre-se, ninguém vai te salvar, mas você pode se salvar. A hora é agora. Até o próximo vídeo.